Graça e paz, que a graça de Deus seja sobre sua vida, que a paz de Cristo seja sobre seu lar, amém? Vamos iniciar aqui nossa devocional. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este tempo de oração, tempo de leitura bíblica, tempo de falar com Deus, nosso Senhor. E a palavra que vamos ler nesta manhã está no livro de Jeremias, capítulo 18, Jeremias capítulo 18. Vamos aprender aqui sobre vaso do oleiro. Amém? Bom, a palavra do Senhor em Jeremias capítulo 18 está escrita assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Irmãos, às vezes em nossas vidas parece que perdemos o controle. Às vezes parece que a situação fica longe do nosso alcance. E muitas vezes, no decorrer da vida, parece que distanciamos daquilo que Deus tem planejado para nós. Muitas vezes, parece que aos poucos vamos nos afastando de Deus. E tudo aquilo que nos afasta de Deus não vem de Deus. Tudo aquilo que nos afasta de Deus vem do inimigo. Tudo aquilo que tem nos afastado de Deus é plano do inimigo. Faz parte da estratégia do inimigo te afastar de Deus, te afastar da presença de Deus. E o inimigo vai usar suas artimanhas, suas estratégias de diversas formas. Muitas vezes ele não vai aparecer como algo ruim, pelo contrário, muitas vezes ele vai aparecer para você como se fosse algo bom, atrativo, mas é algo que te afasta de Deus. Então a gente precisa refletir que tudo aquilo que nos afasta de Deus não vem de Deus, ainda que pareça ser bom. Tudo aquilo que nos afasta de Deus não vem de Deus, ainda que pareça ser agradável, ainda que pareça ser aceito. Se não vem de Deus, está nos afastando de Deus. Por isso Deus nos fala que não devemos ser amigos do mundo. Porque quanto mais amigos do mundo, quanto mais próximos do mundo, mais longe de Deus ficamos. Isso se dá justamente porque fazemos do nosso coração um barro, um vaso de barro, assim como nós somos. E este vaso, temos uma facilidade muito grande de enchê-lo, só que enchemos ele das coisas erradas, enchemos ele das coisas mundanas. Aí, ao decorrer dos anos, este vaso de barro aqui, que é o nosso coração, que é a nossa vida, fica cheio muitas vezes de orgulho, cheio muitas vezes de vaidade, cheio muitas vezes de pessimismo, cheio muitas vezes de ambição, de inveja. É assim que fazemos, e temos uma facilidade
muito grande de encher este vaso aqui com todas essas coisas mundanas. Por quê? Porque todas essas coisas nos são oferecidas gratuitamente. Todas essas coisas mundanas o inimigo tem oferecido gratuitamente a cada um de nós, através de situações, através de circunstâncias, aonde vamos gerando intrigas, rivalidades, indiferenças, preconceitos. Não só geramos tudo isso, como criamos isso dentro deste vaso aqui que é o nosso coração. Com o tempo, a gente está tão sobrecarregado de todas essas coisas que a gente deixa de ser quem a gente é, que a gente deixa de sonhar o que a gente sonhava, que a gente deixa de acreditar no que a gente acreditava. Perdemos os princípios, perdemos os valores, abandonamos nossa essência e nos afastamos de Deus. De Deus, aquele que verdadeiramente conhece cada vaso de barro que existe nesta terra, aquele que verdadeiramente conhece os vasos de barros existentes nessa terra. Ele não só conhece os vasos, mas também conhece cada trinco que há neste vaso, cada rachadura que há neste vaso. Ele sabe que este vaso muitas vezes está cheio das coisas mundanas, mas também sabe que muitas vezes este vaso está vazio, sem nada lá dentro, se sentindo sozinho, vivendo uma verdadeira solidão. Mas a boa palavra, a boa notícia que temos é que o Senhor aqui diz na sua palavra que nós somos como um vaso, como um barro na mão de oleiro. E ainda que este oleiro esteja ali fazendo este vaso, ainda que este vaso se quebre, ele faz este vaso novamente. E assim o Senhor pode fazer com cada um de nós. Se temos feito do nosso coração um vaso cheio de coisas mundanas, cheio de orgulho, cheio de egoísmo, cheio de vaidade, saiba que o Senhor pode quebrar este vaso e fazê-lo de novo, mas não enchê-lo novamente do que ele já está cheio, e sim enchê-lo da sua presença, que é o que realmente precisamos. Para isso, precisamos nos submeter a Deus. Para isso, precisamos nos sujeitar a Deus, para que você seja um vaso transformado. Preste atenção nisso, porque o Senhor não quer reaproveitar você. Ele não quer reaproveitar você do jeito que você é, com as coisas que você já tem carregado, com as coisas que você tem misturado em sua vida, das coisas que você está cheio. O Senhor quer que você se esvazie de si mesmo, que você se renda às mãos dele, porque ele sabe o que está fazendo. Ele sempre soube, e ele sabe o que é melhor para nós. E ali nas suas mãos, ele pode quebrar este vaso de barro, quebrar este vaso cheio de egoísmo, quebrar este vaso cheio de orgulho, quebrar este vaso cheio de indiferenças. O Senhor pode quebrar este vaso cheio de pessimismo. O Senhor pode quebrar este vaso cheio de tristeza, cheio de decepção, este vaso que tem tantas marcas, este vaso que foi tocado por tantas mãos, este vaso que não foi valorizado, este vaso que não foi aproveitado. O Senhor pode quebrar este vaso que foi lançado fora, que este vaso que se sente muitas vezes envelhecido. O Senhor pode quebrar este vaso vazio, porque para encher este vaso é preciso um vaso novo. O Senhor pode fazer este vaso novo em você, porque Ele pode quebrá-lo, mas não é a intenção dele
deixá-lo quebrado, deixá-lo em pedaços, deixá-lo em cacos. Se o Senhor tem quebrado este vaso de barro do seu coração, é porque ele estava cheio das coisas do mundo e ele precisou ser quebrado para ser feito novamente um vaso novo. Mas para isso, meu irmão, minha irmã, você precisa se sujeitar a Deus. Você precisa se submeter a Deus. Você precisa se entregar nas mãos de Deus, assim como um barro nas mãos de um oleiro, e dizer: Senhor, eu me entrego em tuas mãos. Sem o Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu enchi este vaso aqui de todas as coisas do mundo, de todas as complexidades dos meus desejos, das minhas ilusões. Eu me enchi de mim mesmo. Agora, Senhor, eu não suporto mais viver assim. Por isso eu peço ao Senhor, se tudo que eu fiz até hoje foi errado, Pai, se tudo que eu fiz até hoje, meu Pai, só me levou a andar longe da Sua presença, hoje, meu Pai, eu quero voltar para a Sua presença. Por isso eu peço ao Senhor, quebra-me, meu Pai. Quebra-me, meu Pai, de todo orgulho, de todo egoísmo, de toda vaidade, de toda ambição que está sobrecarregando o meu coração. Quebra este vaso de barro aqui, meu Pai. Faz de novo, porque eu me entrego em Tuas mãos, assim como um barro na mão de um oleiro. Eu me entrego em Tuas mãos, Senhor. Esta é a palavra do Senhor nesta manhã de hoje para as nossas vidas. Você que se sente assim, um vaso sobrecarregado, cheio de problemas, cheio de preocupações. Um vaso que talvez tenha se afastado da presença de Deus. Talvez você se sinta assim, como um vaso que distante, deixado de lado. Um vaso que muitas pessoas passam por ele, mas ninguém percebe que ele está lá. Porque já se acostumaram tanto a ver aquele vaso ali, naquela estante, que ele já deixou de ter significado, que ele já deixou de ter importância. Então as pessoas passam por este vaso e já não reconhecem mais o valor que ele tem. E este vaso fica ali deixado de lado, apenas pegando poeira. Uma hora ou outra alguém vem, passa um pano, tira até aquele pó que está ali por fora daquele vaso, mas ninguém mais tem interesse de olhar para dentro deste vaso. Ninguém mais tem interesse de ver o que existe dentro deste vaso. Se existe alguma coisa dentro dele ou se ele permanece vazio, deixado de lado na prateleira daquela estante. Assim é o vaso que você tem se sentido. Um vaso abandonado, um vaso negligenciado, um vaso que ninguém mais dá atenção, um vaso que muitas vezes as pessoas passam e já se acostumaram tanto a ver ele ali que já se tornou algo comum, algo normal. Ninguém mais para olhar o que existe dentro daquele vaso. Ninguém mais se interessa em guardar algo valioso dentro daquele vaso, porque ali seria um bom lugar para guardar algo valioso. Mas simplesmente, as pessoas apenas passam um pano do lado de fora, mas não querem ver o que tem do lado de dentro. Assim tem sido a sua vida. É assim que você tem se sentido, como um vaso de barro deixado de lado por todos. Mas um vaso que, diante de toda essa situação, se sente vazio, se sente desvalorizado,
ou um vaso que muitas vezes por causa dessa situação se revoltou e se encheu ali de amargura e se encheu ali de mágoas. Seja você um vaso vazio, ou seja você um vaso todo marcado, cheio de mágoas e tristezas, saiba que Deus pode quebrar este vaso hoje e fazer de você um vaso novo, um vaso de honra para o reino de Deus. Deus pode quebrar este vaso e fazer de você um vaso novo, um vaso de honra para o reino de Deus. Eu gostaria de orar pela sua vida nesta manhã de hoje. Você que se sente assim, você que está passando por isso, você que está vivendo essa situação como um vaso deixado de lado, vazio ou cheio de mágoas. Deus quer quebrar este vaso hoje e fazer um vaso novo. Mas para isso, você precisa se entregar, assim como um barro nas mãos de um oleiro. Se entregue hoje, nesta manhã, nas mãos de Deus. E entenda que sem Deus, eu, você, todos nós, não somos nada. Mas nas mãos de Deus, podemos ser belos vasos, cheios da presença do Senhor. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai, muitas vezes em nossa vida, nos sentimos assim como o Senhor disse na sua palavra, como um vaso de barro. O problema, Pai, é que muitas vezes a nossa vida está como um vaso vazio, sem nada dentro, Pai. O problema é que muitas vezes, meu Pai, estamos assim como um vaso deixado de lado, onde as pessoas passam, mas nem percebem que ali estamos. Onde as pessoas cruzam pelo nosso caminho, passam por várias vezes diante de nós, mas não percebem que ali permanecemos. Muitas vezes somos deixados apenas de lado, apenas pegando poeira nas prateleiras, nas estantes da vida, meu Pai. Muitas vezes somos aquele vaso esquecido, Pai, que ninguém dá mais importância, que ninguém dá mais valor. Muitas vezes, meu Pai, somos aquele vaso, meu Pai, que as pessoas passam, olham, meu Pai, por fora, até tiram o pó com um paninho, mas não se interessam em olhar por dentro. Não se interessam em ver o que existe dentro deste vaso. Talvez um dia até fomos, meu Pai, um vaso importante, aonde as pessoas, aonde eles gostavam de guardar coisas dentro deste vaso, porque ali era um bom lugar para se guardar algo valioso. Mas por muitas circunstâncias, meu Pai, às vezes, meu Pai, por situações que não esperávamos, deixamos de ter importância. E as pessoas que antes, meu Pai, confiavam, guardavam, meu Pai, coisas valiosas dentro deste vaso, que faziam questão de sempre olhar dentro deste vaso para ver se ali estava aquilo que ela tinha guardado, deixamos muitas vezes de ter importância. E somos esquecidos, deixados de lado pelas pessoas muitas vezes que diziam que nos amavam. Pai, e isso gera em nós, meu Pai, traumas. Isto gera em nós marcas. Isto gera em nós mágoas. E aquilo que antes era um vaso vazio começa a ser cheio. Mas cheio de tristeza, cheio de decepção, cheio de frustração,
E quantos vasos não estão andando por aí, meu Pai, perdidos, sem rumo e sem direção. Vasos que um dia até foram vasos de honra, mas diante das frustrações se tornaram em vasos cheios de decepção, em vasos cheios de tristezas, em vasos cheios de frustrações, de desânimo. Quantos vasos não estão andando por aí, muitas vezes cheios de si mesmos, por causa do orgulho, por causa da vaidade, por causa que acharam que eram o que não eram. Pai, seja o vaso que for, seja, meu Pai, o vaso que for, seja como for que este vaso esteja, seja cheio do mundo, ou seja vazio, meu Pai, longe da Tua presença, seja qual for a situação do vaso nesta manhã de hoje, Pai, quebra ele, meu Pai, quebra ele em 1000 pedaços, quebra ele até que não reste nada, apenas os cacos. Mas não permita, meu Pai, que este vaso permaneça quebrado no chão. Faz, meu Pai, um vaso novo. Porque, meu Pai, assim como um barro nas mãos de um oleiro, entregamos nossa vida, Senhor, em Tuas mãos. Assim como um barro na mão de um oleiro, eu entrego minha vida em Tuas mãos. E peço que o Senhor receba cada uma destas vidas em Tuas mãos, assim como um barro na mão de oleiro. Faz, meu Pai, esta vida de novo, modela esta vida de novo, modela este coração de novo, meu Pai. Refaz este vaso, meu Pai, do zero, Senhor. Refaz este vaso de novo, meu Pai, para que seja um vaso de honra, para que seja um vaso agora não mais vazio, não mais cheio do mundo, mas cheio da Sua presença. Faz este vaso novo, meu Pai, faz dele um vaso novo, um vaso capaz de suportar, meu Pai, a Tua presença, a Tua presença. Faz algo novo sobre esta vida, meu Pai. Pai, quebra, Deus, quebra, meu Pai, este vaso de egoísmo, este vaso de orgulho que tem sido meu coração. Quebra este vaso de egoísmo, este vaso de orgulho, este vaso, meu Pai, de ambição que tem sido este coração. Quebra este vaso, meu Pai, que está corrompido, está cheio das coisas do mundo. Quebra este vaso cheio de preocupação, cheio de problemas, cheio de complexidades. Quebra este vaso, meu Pai, e faz ele de novo, Senhor. Faz ele de novo, Senhor, para que ele seja um vaso novo, pronto para receber a Tua presença, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Toma hoje em Tuas mãos cada um destes vasos, meu Pai, ainda que estejam marcados, ainda que estejam trincados ou rachados. Toma hoje em Tuas mãos, assim como um barro na mão de um oleiro. É a nossa vida em Tuas mãos, Pai. Faz de novo, meu Pai. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, ó Deus. Faz de novo, Espírito Santo de Deus. Faz de novo, 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 Senhor, sobre esta vida. Faz de novo, meu Pai, enche ele de alegria, enche ele de paz, enche ele de virtude, meu Pai, enche ele de amor, enche ele de felicidade, enche este vaso hoje de esperança, Senhor, enche este vaso de fé, meu Pai, e que ele não seja mais a partir de hoje um vaso esquecido, mas sim que seja um vaso de honra na Tua casa, ó Deus. Assim, meu Pai, nos entregamos em Tuas mãos. Assim como um barro na mão de um oleiro, entregamos nossa vida em Tuas mãos, pedindo ao Senhor que modele de novo, que faça de novo, porque sem o Senhor não somos nada, Deus.
Porque sem o Senhor não somos ninguém, Deus. Porque sem o Senhor nem aqui estaríamos, Pai. Porque se não for o Senhor na nossa vida, o que será de nós, meu Pai? Para onde iremos nós se só Tu tens palavras da vida eterna? Sem o Senhor não somos nada. Sem o Senhor não passamos de pó. Sem o Senhor não passamos de um barro, meu Pai, esquecido, pisoteado no meio da lama, meu Pai. Oh Deus, sem o Senhor não temos valor nenhum, meu Deus. Sem o Senhor a nossa vida não tem significado. Sem o Senhor, Deus, a nossa vida não tem importância. Sem o Senhor a nossa vida não faz sentido, Deus. Por isso, meu Pai, eu peço, Deus, quebra, meu Pai, este vaso tão orgulhoso. Quebra este orgulho, meu Pai, que existe dentro deste vaso. Quebra este vaso que está tão endurecido, Senhor, tão distante, tão revoltoso, tão rebelde, Pai. Quebra este vaso, meu Pai, que está tão envolvido com as coisas do mundo que se afastou do Senhor. Quebra ele nesta manhã de hoje, Pai, e faz um vaso novo desta vida. Faz um vaso novo deste coração. Em nome de Jesus, Senhor. Assim nos entregamos em Tuas mãos, Pai. Assim nos sujeitamos ao Senhor. Assim nos submetemos ao Senhor, Deus. Faz do nosso coração um vaso submisso ao Senhor. Faz do nosso coração um vaso, meu Pai, de honra para servir ao Senhor. Faz da nossa vida, meu Pai, um vaso novo para fazer a Sua vontade e agradar o Senhor. Pai, faz de nossa vida um vaso de honra no Teu reino. Em nome de Jesus, Pai. Faz, meu Pai, desta vida um vaso novo. Amém. Essa é a palavra do Senhor nesta manhã de hoje para as nossas vidas. E eu creio que Deus já quebrou este vaso, cheio de orgulho, cheio de vaidade. Eu creio que Deus já quebrou este vaso do seu coração, tão cheio de preocupação, tão ansioso, tão preocupado com as coisas do mundo. Eu sei que você tem andado preocupado pelas coisas que você tem feito. Você tem achado que se afastou da presença de Deus, tanto que agora não é possível voltar mais por causa das coisas que você tem feito. Mas saiba que Deus é bom e misericordioso, que se você confessar ao Senhor todos os seus pecados, o Senhor é bom para perdoá-lo. O Senhor pode ajudá-lo para que você pare de viver em sofrimento, para que você pare de ficar tentando se remendar sozinho, para que você pare de ficar tentando se corrigir sozinho, para que você pare de ficar tentando lutar sozinho. Deus tem te chamado. Deus tem te chamado. Assim como um barro na mão de um oleiro, Deus quer pegar você aqui nas mãos dele e fazer de você um vaso novo. Fazer de você um vaso novo. Se entregue nas mãos de Deus. Permita que este vaso que foi moldado pelo mundo, foi moldado pelos seus desejos e pelas suas concupiscências. Permita que este vaso que está tão cheio de si mesmo não só se esvazie, mas que ele seja quebrado. Seja quebrado, para que seja feito um vaso novo. Agora um vaso de honra, agora um vaso firme e forte para receber a presença de Deus em sua vida. Aquilo que Deus quer pôr dentro deste vaso. Amém? Que Deus te abençoe, que a paz de Cristo seja sobre sua vida, seu lar, sua família.